realiza sonhos. Eu creio no poder do Senhor. O Senhor fará maravilhas em nosso meio. Eu quero te dar nova intimidade. Porque no meio da sua dor você levantou. Você só precisa exercitar a sua fé. Ele vai ouvir a tua oração. Você tem tudo aí, mulher, já dentro de você. O Senhor vai te abençoar. O único que tem o poder de realizar os sonhos da nossa vida é o Senhor. Deus realiza sonhos. Amém. Isso mesmo. E quem acredita que o Senhor pode realizar o seu sonho? Amém. Só o Senhor pode realizar sonhos. E essa é uma conferência muito especial. O Senhor falou conosco desde pequenos detalhes. E essa conferência será uma conferência sobre Ele. Não sobre nós, mas sobre Ele. Porque o trabalho deste ministério, tudo que tem acontecido é sobre o Senhor. Ele pode, Ele faz, o que Ele promete, Ele cumpre, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é tudo. Então, eu gostaria de quem ainda não fez a sua inscrição, corra. As pessoas me dão alguns avisos e aí elas pedem para não dizer algumas coisas. Mas eu gostaria de dizer, 85% do templo já está ocupado. É uma alegria receber essa notícia. Então, você que nos acompanha pela internet, você que está aqui, que ainda não fez sua inscrição, corra, porque nós temos pouquíssimas inscrições para esgotarmos. E vai ser maravilhoso, vai ser sobrenatural o que o Senhor vai fazer em nosso meio, eu creio. E será um divisor de águas na sua vida. Eu tenho certeza disso. Amém? Vamos na palavra do Senhor. Mulheres guerreiras, hein? Mulheres guerreiras, mulheres decididas, porque num frio desse, nós estamos aqui, buscando a presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vou tirar daqui, que é mais fácil. Bom, eu gostaria que você abrisse junto comigo, no capítulo 1 de Ruth, vamos ler o versículo 11. Capítulo 1 de Ruth, versículo 11. Todas acharam? Posso ler? Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo. Acaso eu ainda poderia dar luz outros filhos, que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou eu velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível, eu me casaria esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela. Disse Noemi a Ruth: você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para que deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será meu povo, e seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada.
que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chame de Noemi, respondeu ela. Chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer, e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, e a jovem moabita. Elas chegaram a Belém, quando começava a colheita da cevada. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela tua presença neste lugar. Te agradecemos, Senhor, porque tu és maravilhoso, faz maravilhas em nosso meio. E hoje nós estamos aqui para receber da tua porção. Fale ao coração dessas mulheres, Senhor, que o Senhor encontre solo fértil, para que a tua palavra fique cravada, Senhor. Para que elas saiam daqui hoje renovadas, para que elas saiam daqui cheias de esperança, de que servimos um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas e tem o poder de transformar a história da nossa vida. Senhor, tenha liberdade de agir em nosso meio. Nós repreendemos agora no poder do teu nome toda a investida de Satanás, toda a perturbação, tudo aquilo que tenta impedir de que a sua palavra seja lançada. E nós repreendemos no poder do teu nome, Senhor. Manifesta da tua glória neste lugar. Manifesta da tua presença neste lugar. E fale ao nosso coração. Que não seja mais eu, Senhor, mas que seja o teu Espírito. A ti eu me rendo, entrego a minha vida. E usa-me, Senhor, da forma que te agrada. Usa-me, Senhor, da forma que tu desejas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Acredito que a maior parte de vocês conheçam a história de Ruth. Mas eu gostaria de passar por alguns capítulos para que você pudesse e conseguisse enxergar algo diferente hoje. Noemi, ela vivia em Belém, só que por um momento de fome, o seu esposo decidiu a mudar-se para a terra dos Moabitas. E a terra dos Moabitas, essa região, ela era uma região em que ela começou com a descendência de Ló, com a sua filha mais velha. Então podemos dizer que foi uma região em que nasceu no meio do pecado. Uma região em que os seus descendentes acreditavam em vários deuses. Uma região em que seus descendentes estavam em pecado. E o que eles desejavam eram muito mais os prazeres da carne do que seguir ao seu Deus. Era uma região em que o povo estava perdido. E como pode uma família sair da cidade de Belém, da cidade onde existia a presença do Senhor, onde o Senhor de Israel era-se presente, e você ir morar numa cidade onde o povo estava decidido a adorar outros deuses? O que nós aprendemos aqui é que no nosso momento de desespero, nunca se toma uma decisão. Nunca tome uma decisão no seu momento de desespero, no seu momento de aflição, porque muitas vezes o Senhor vai te pedir para permanecer no centro da vontade dEle e não sair. Mas naquele momento do desespero, naquele momento em que a aflição toma conta do nosso coração, muitas vezes nós saímos do centro da vontade do Senhor e buscamos lugares para resolver os nossos problemas, mas não imaginamos de que estamos partindo para um centro em que o Senhor não deseja.
E essa família, ela vai até essa cidade em busca de alimentos. E o que me chamou a atenção foi que uma decisão tomada por uma família, por um chefe de uma família, por um líder de uma família, porque o homem é o líder da casa, é o chefe da casa. Ele decide ir a este lugar. E eu gostaria de dizer para você aqui hoje, abrir o meu coração, de que nós mulheres temos que aprender a tomar cuidado com as nossas atitudes. Você precisa tomar cuidado com as suas atitudes no momento de aflição, porque é no momento da sua aflição que talvez você leve à sua casa algumas consequências. Algumas consequências da qual os filhos de Noemi se casam com 2 moabitas. Elas adoravam a outros deuses. E a minha preocupação hoje é em que nós mulheres, muitas vezes saímos do centro da vontade do Senhor, por pequenas negociações, por pequenas concessões, e essas concessões têm consequência. Cuidado para que as suas concessões, para que algumas negociações que você faça, você não perca os seus filhos. Porque a Noemi teve os seus filhos casados com outras mulheres moabitas. E pela lei israelense isso era algo inaceitável. Porque como é que você pode, um povo que serve ao seu Deus, se casar com um povo em que acredita em outros deuses? Um povo que buscava tanta santidade, casar-se com um povo em que vivia em pecados. Então, pequenas negociações que você faça hoje, acreditando que é a solução dos seus problemas momentâneos, lá na frente talvez seja a sua tristeza. Porque hoje o diabo não está brincando. Hoje a investida de Satanás sobre as famílias é algo cessante. É algo em que ele não desiste. É algo em que ele tem atuado cada vez mais forte, e nós não podemos permitir mais se enxergar com esse olhar tão infantil, com esse olhar tão sem maldade. Então entenda que as suas negociações não podem ser mais feitas a partir de hoje, porque as suas negociações com o reino, as suas concessões com aquilo que o Senhor diz sobre a palavra do Senhor, existe consequência. E eu estive num acampamento de crianças, numa colônia. E eu posso te dizer, como é que pode uma geração ser tão carente da atenção de pais? Como é que pode uma geração estar tão carente de não, da presença? Hoje, as famílias têm negociado de que tudo aquilo que você pode oferecer, um iPad, uma roupa de marca, é o suficiente, é o que ele precisa. São pequenas concessões em que você tem entregado aos seus filhos um mundo em que o diabo tem falado, porque a rede social é onde o diabo tem atuado. Os iPads, muitas vezes você não tem noção do que eles têm entrado, do que eles têm visto, do que eles têm ouvido. E são pequenas concessões, porque é muito mais fácil dizer para uma criança, está aqui, do que você confrontá-la, do que você ensiná-la, do que você colocar limites. Eu sou mãe, eu sei o quanto era difícil dizer não. E a criança, ela vai até o seu limite, até onde você aguenta. E às vezes, você entrega algo para o seu filho, para que ele apenas fique em silêncio. E são essas concessões em que o diabo tem entrado. São essas concessões em que muitos têm perdido sua família. Então hoje, entenda de que o Senhor te chamou para estar no centro da vontade dEle. Muitas vezes nós nos questionamos e pedimos, Senhor, eu quero estar num lugar em que eu esteja protegida. Eu quero estar num lugar em que eu sinta a Tua presença. Eu quero estar debaixo das Tuas asas. Eu quero estar debaixo do Teu cuidado, da Tua provisão. Mas a provisão do Senhor e esse lugar que você deseja é o centro da vontade do Senhor. E o centro da vontade do Senhor, deixa eu te dizer uma coisa, vai te exigir muita renúncia. O centro da vontade do Senhor é o melhor lugar, mas ele vai te exigir uma posição.
O centro da vontade do Senhor é o melhor lugar para você estar. Mas Ele vai te exigir que algumas rodas não sejam mais os seus lugares. Algumas conversas não sejam mais edificantes para você. E aqui nós vemos que Noemi, ela volta, uma de suas noras a deixa e a outra segue. Entenda que na sua caminhada, muitas pessoas vão parar no meio do caminho. Não vão seguir com você. Porque não fazem mais parte do plano. Elas decidem voltar. Elas decidem o que é mais fácil para ela. E entenda que isso é normal. Não aconteceu só com Noemi. E eu tenho certeza que aconteceu com você também. No meio de alguma caminhada sua, alguns amigos fizeram parte. E de repente, não fazem mais parte. Mas o Senhor conhece o coração de todas as pessoas. O Senhor conhece o coração, inclusive, de quem tira e de quem Ele coloca. E muitas vezes nós choramos por quem sai. E não agradecemos a quem fica. Muitas vezes nós damos valor para quem sai. Mas não damos valor para quem fica. E Ruth decidiu ficar. Ruth decidiu que o Deus de Noemi seria o seu Deus. E quando Noemi diz que o seu nome não é mais Noemi, Noemi significa doçura. Quando ela diz que o seu nome não é mais Noemi, mas o meu nome é Mara, ela muda a sua identidade. Ela está mudando a sua identidade, ela está dizendo, eu não sou mais isso. Devido às circunstâncias, devido a tanto sofrimento, devido à fome, devido a eu ter perdido meu marido, devido a eu ter perdido os meus filhos, eu não sou mais essa pessoa. Eu não sou mais. E eu te pergunto, quantas vezes as lutas te fizeram a dizer para si mesma que você não é mais quem Deus disse que você é? Quantas vezes nós mudamos a nossa identidade, porque achamos que o que estamos passando é um momento em que o Senhor se esqueceu, é um momento em que o Senhor não está presente. Quantas vezes nós dizemos, eu não sou mais isso, devido à situação. Deixa eu te dizer, a sua identidade ela tem que ser algo em que você tenha certeza. A sua identidade é algo em que você tem que acreditar e se sentir aquilo que o Senhor te diz. Porque senão no primeiro vendaval, na primeira tristeza, na primeira luta, sabe o que vai acontecer? Você vai se questionar sem quem realmente você é. Eu te digo isso porque eu me questionei durante muitos anos quem eu era. Quem o Senhor gostaria que eu fosse? E eu me lembro que quando o Senhor me confrontou com a questão da minha identidade, foi quando eu perdi meu pai. E no momento eu dizia em desespero, Senhor, se o Senhor tinha o poder de fazer o que o Senhor quisesse nas tuas mãos. O Senhor tinha o poder de ter curado, de ter salvo, de ter curado, de ter deixado ele aqui. E o Senhor me disse, mas não fazia parte dos meus planos mais. E eu quero que você entenda que o seu pai sou eu. O seu pai foi apenas um instrumento, um meio em que você veio a este mundo. Mas você é minha filha. E naquele momento eu me prostrei na sala daquele apartamento. Porque eu me converti, conhecia o Senhor, mas eu não me sentia filha. Eu não me sentia filha. Porque eu dizia assim, como é que pode uma pessoa ser esquecida? Como é que pode uma pessoa não ter sonhos? Porque eu me questionava quais são os seus propósitos sobre a minha vida. Quais são os seus planos para mim. Porque nós nos definimos a nossa identidade, quem nós somos, por aquilo que nós passamos. Pelo nosso passado, pelas dores, por aquilo que as pessoas diziam ao nosso respeito. E enquanto eu estava ali sentada hoje, no segundo louvor eu lembrei que um dia eu ouvi de um Senhor, você não pode ser esposa de pastor, você não trabalha no departamento infantil, você não canta, você não faz nada na igreja, você não pode. E eu confesso para você que por muito tempo eu carreguei esse rótulo de que eu não podia muitas coisas. Por muito tempo eu carreguei essa identidade que eu não era nada, porque eu não podia nada. Eu não sabia nada. Eu era tão pequena, eu era tão desprezada, eu era tão deixada, que eu não podia. Então hoje o Senhor te trouxe aqui para confrontar você.
Qual é a sua identidade? Será que a sua história, as suas dores, os rótulos que você carrega, são das dores do seu passado, são do que as pessoas te disseram? E às vezes você se sente esquecida, você se sente de lado, você se sente como se o Senhor tivesse plano para qualquer pessoa dentro aqui desse templo, mas menos para você. Eu já me senti assim. Eu achava que quando eu via as esposas de pastor, todas elas estavam certas. Mas eu não podia estar no meio delas, porque eu carregava um rótulo. E deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor quer te usar da forma que você é. Nunca se compare a ninguém, porque o Senhor usa quem Ele quer da forma que Ele quer. E por tanto tempo eu tentei a me colocar dentro daqueles padrões, dentro daquela caixinha, dentro daquele perfil em que as pessoas me diziam. Enquanto eu vivi dentro daquela caixinha, eu só era mais uma. Enquanto eu vivia dentro daquela caixinha, eu só era uma pessoa que eu tentava ser quem eu não era. E foi quando o Senhor começou a me trazer para fora, curar as minhas feridas e dizer: você é tudo aquilo que eu digo a seu respeito. Você é tudo aquilo que eu digo que você é. Você é tudo. Você não é o que as pessoas estão te dizendo. E eu vou te usar da forma que você é. E às vezes eu me olho assim e eu falo: como é que pode um Senhor usar às vezes uma pessoa tão no mundo da lua, estabanada, uma pessoa que colocam para te dar anúncios, você se perde, tentam te engessar e você espana, mas o Senhor quer te usar da forma que você é. Aceite quem você é. E assim, o que eu vejo de bonito em Ruth, que hoje me inspirou, foi que ela saiu da sua terra, deixou os seus deuses, a sua parentela, mas quando ela chegou em Belém, a sua identidade não era de uma estrangeira, ela era uma estrangeira. Ela era uma estrangeira, mas a sua identidade era diferente. Parece que ela sabia quem ela era. Tanto é que quando ela foi trabalhar, ela tinha bom ânimo. A forma como ela agia, nos versículos, quando você for ler, diz que Boaz a enxergava como uma mulher virtuosa. Mas ela era uma estrangeira. Ela era uma estrangeira. Às vezes nós achamos que o Senhor nos esquece. Às vezes nós achamos que os olhos do Senhor, lemos a sua palavra. Os teus olhos estão sobre toda a terra. Mas achamos que existe um lugar em que nós estamos e que os olhos dele não nos enxergam. Achamos que somos esquecidos. Mas esse lugar não existe. Este lugar não existe. E eu aprendi isso com essa viagem que nós fizemos para o sertão. No final da conferência do ano passado, eu recebi palavras em que preletoras, da forma como tudo aconteceu, da conferência passada, existia uma promessa. Eu sabia que existia uma promessa, eu sei que existe uma promessa. E elas me diziam: Ana, chegou o tempo de você ampliar suas tendas. Eu sabia porque o Senhor já havia me dito isso em secreto. Mas eu busquei o Senhor em oração, porque a direção do Senhor, ela é sempre boa, perfeita e agradável. A direção do Senhor, você viverá a provisão. A direção do Senhor, você viverá as promessas, o cuidado, mas é na direção do Senhor. E eu disse: Senhor, o desejo do meu coração é que eu não saia mais do centro da tua vontade. E eu comecei a buscar ao Senhor, Senhor, e as pessoas falando, E um dia no secreto o Senhor me disse: eu vou te levar a lugares que você jamais imaginou estar,
para falar do poder do meu nome. Eu guardei essa palavra. E outro dia eu estava no meu quarto e eu olhei assim, o Senhor me disse: prepare sua mala, deixe ela pronta, porque eu vou te levar a lugares. E quando nós recebemos esse convite, quando meu marido desafiou, falou para mim: vamos conhecer o trabalho, vamos com um grupo conhecer um trabalho. Eu fui com uma questão de companhia, confesso para você, que eu fui como uma companhia. E quando eu estava naquele lugar, dentro daquela van, caminhando por um lugar, em que se eu disser para você, por mais que eu te conte como é aquele lugar, ele vai ser pior pessoalmente. É você chegar dentro de um banheiro de uma escola pública e você passar mal com o cheiro, porque não tem água para lavar o banheiro. Você tem noção do que é isso? Este é o lugar que aquele povo vive. Esta é a escola daquelas crianças. Você sabe o que é entrar dentro de uma casa e não ter banheiro? O banheiro é um mato. É um povo esquecido pelos nossos políticos. E eu não quero falar aqui com você sobre política. O que eu quero te dizer é que é um povo esquecido. Mas não é esquecido pelo nosso Deus. E aquilo para mim foi muito forte. É um povo esquecido pelo nosso governo, pela política. Mas não é um povo esquecido por Deus. O Senhor nos levou àquele lugar. O Senhor colocou amor no nosso coração. O Senhor nos desafiou a começar um trabalho de levar saneamento básico àquele lugar. Para dizer do amor do Senhor. Para dizer para aquelas mães que têm 3, 4 filhos. E o marido as deixa cuidando de uma criança. E essa mulher levanta sem uma esperança na sua comida, na sua cozinha. A sua esperança é uma água com farinha para entregar aquelas crianças. E eu entendi que o Senhor enxerga. Eles estão esquecidos aos nossos olhos, mas aos olhos do Senhor não. O Senhor levou um grupo. O Senhor levou mulheres, o Senhor levou médicos, o Senhor levou gente para cozinhar, o Senhor levou gente com amor para dar as boas novas naquele lugar, porque o Senhor ama aquele povo. E foi quando eu entendi que eu fui chamada para ampliar as minhas tendas, não em outros lugares, mas a um lugar em que o povo é esquecido, mas ali é o povo do Senhor. Ali há um amor do Senhor sobre aquelas pessoas. E isso transformou a minha história. Você sabe por quê? Porque você pode se achar esquecida. Você pode achar que por tudo que você está passando, os olhos do Senhor não estão sobre você. Deixa eu te dizer, não existe um lugar que você possa estar em que os olhos do Senhor não te enxerguem. O seu problema é visto pelo Senhor. As suas lutas são vistas pelo Senhor. As suas orações são ouvidas pelo Senhor. As suas lágrimas são recolhidas pelo Senhor. Porque o Senhor não se esqueceu de você. E o culto passado, nós falamos sobre Raabe. Como é que o Senhor tem o poder de transformar a história de pessoas. Transformou a história de uma prostituta e colocou o nome dela no rol da fé. E hoje eu vim falar dessa mulher, Ruth, que era uma estrangeira, que chegou na cidade de Belém, junto com a sua nora, junto com a sua sogra, deixando a sua história para uma nova história. E enquanto eu lia, e estudava e me preparava, eu li uma passagem, um comentário em que dizia que para você sair de
Moabe e chegar até Belém, você passa pelo Jordão. E passar pelo Jordão significa ser nascido novamente, ser batizado, ter uma nova vida. E essa mulher, enquanto ela passava, fazia esse caminho, ela teve uma nova vida, porque ela renunciou à sua história e aceitou ao Deus da sua sogra. Ela reconheceu Deus como seu Deus. Ela reconheceu o povo de Israel como seu povo. E ela foi para aquele lugar com uma história tão triste, com uma história tão dolorida, com dores, mas ela levantava, ela teve bom ânimo, ela carregava, ela não ficava murmurando. Talvez você não tenha sido recebida ainda a sua bênção, porque no lugar que o Senhor te colocou, que é para você dar glória, que é para você abençoar, você tem amaldiçoado, você tem reclamado, você tem achado que a provisão do Senhor não tem vindo, você tem achado que o Senhor te esqueceu de você, você tem acreditado em mentiras que o diabo tem contado para você, de que você não pode, de que você não é, de que você não consegue. Mas hoje eu vim aqui dizer para você, o Senhor quer resgatar a história da tua vida. Desejamos muitas vezes encontrar o nosso Boaz, sermos resgatadas. Só que hoje, enquanto eu vinha no meio do caminho, o Senhor me dizia, eu quero resgatar aquelas mulheres. Eu quero resgatar a história daquelas mulheres. Porque se olharmos pela lei, Ruth não poderia. Ruth, ela casa-se com o Boaz e ela, vamos lá comigo no último capítulo. E deixa guardado na sua grifa. Você vai no capítulo 4, no versículo 13, vamos ler. Boaz levou Ruth para a casa dele, e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relação com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família. Que este menino seja formoso em Israel, que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e a que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou-se junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram, Noemi tem um filho outra vez. Lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Diante das leis de Israel, ela não poderia ser. Ela não poderia fazer parte dessa linhagem. Ela era estrangeira. Mas aos olhos de Deus, ela foi a escolhida. Talvez você tenha escutado tantas coisas de que você não pode. Talvez tenham dito tantas coisas para você de que você não pode. Talvez tenham matado seus sonhos, porque você não pode. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer, eu vou resgatar a história da sua vida. E tudo aquilo que disseram que você não podia, tudo aquilo que disseram que você não ia conseguir, eu vou transformar. Porque quem faz a nossa história, quem conta a nossa história, é o Senhor. E não as pessoas. Quem conta a nossa história, aonde nós vamos chegar, não são as circunstâncias. Não são os comentários. Quem conta a nossa história é Deus. Se você achava que você era esquecida, lembre-se desse povo do sertão. O Senhor tocou no coração de um grupo de Campinas. O Senhor tocou no coração de um pastor da igreja de Campinas para viajarem até outro lugar. E quando chegaram lá,
foram tocados. Sentiram o amor de Jesus. Foi o que eu disse, nós fomos lá para abençoar um povo. Mas quem mais foi abençoado fui eu. Porque eu trouxe para mim a certeza de que não existe nenhum lugar que eu esteja, que o Senhor não me enxerga. Não existe momento nenhum em que os olhos do Senhor não me veem. E não existe nada na minha vida que não possa ser transformado, se o Senhor quiser. A minha história está sendo contada. As transformações estão sendo feitas. E eu me sinto hoje sendo resgatada por um Deus poderoso, que tem o poder de transformar a história de qualquer pessoa, que tem o poder de fazer com que o que disseram não pode, não vai conseguir. Ele está te dizendo, eu posso. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Para que todos saibam que eu sou Deus. Talvez você tenha vindo aqui tão cansada, olhando para a sua história e sentindo como Noemi. Não me chame mais de Noemi. Eu sou amarga. Me foi tirado. As dores bateram na porta da minha casa. O sofrimento tem sido a vivência dos meus dias. As dores, parece que elas não me deixam. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer, não importa a sua história, não importa o que tenha vivido, o que importa é que eu vou resgatar a história da tua vida. E talvez você esteja aí no seu lugar dando algumas desculpas para o Senhor, mas eu sou pequena. O Senhor está te dizendo, eu te quero. Eu fui a vida toda rejeitada, Senhor, mas eu te quero. Eu sofri tanto, mas eu te quero. Eu ouvi tanto de que eu não posso, eu te quero. E deixa eu te dizer uma coisa. Os propósitos de Deus, eles te encontram. Por muito tempo, eu dizia ao Senhor, desiste de mim. Eu sou tão pequena. Eu não consigo. E o Senhor foi transformando. O Senhor foi confrontando. O Senhor foi me colocando na certeza de quem eu era. E eu entendi de que eu sou filha amada. Eu fui comprada como você, por um alto preço. Há um amor em que talvez você não tenha sentido e seja carente até hoje de alguém que te ame de verdade. Hoje o Senhor está te dizendo, eu entreguei o meu filho, meu único filho, para morrer no seu lugar, por amor a você. Eu te escolhi. É um amor que constrange. E eu creio que hoje o Senhor está quebrando cadeias que te impedem de sentir este amor que constrange, porque a palavra do Senhor diz que o amor dele constrange. Como que é? Eu não sei se você já se perguntou, como é que é esse amor que me constrange? E uma vez eu estava numa das viagens em Israel. Enquanto nós estávamos numa prisão, antes de Jesus ser crucificado, aquele lugar me fez me sentir
tão amada, sem entender por quê. Que amor é esse? Que eu só tenho pecados para te oferecer. Que amor é este? Que eu sou tão imperfeito, o Senhor não desiste de mim. Que amor é este? É este o amor de Jesus. Ele não se preocupa com a sua história. Ele não se preocupa com o seu passado, com o que você fez, com o que você viveu. E Ele inclusive te diz, não é o seu passado quem vai te definir. Quem vai definir a sua história sou eu. E o Senhor te aceita do jeito que você é, da forma que você está, sem te questionar por que você fez isso. Sem te questionar. Porque às vezes nós chegamos para as pessoas para abrir o nosso coração e escutamos, mas por que você fez isso? E hoje você pode chegar à presença do Senhor. E Ele te aceita do jeito que você é, para resgatar a história da sua vida, sem te perguntar por que isso. Mas o que Ele deseja é que você tenha apenas a certeza de que Ele não se esqueceu de você, de que os olhos dele estão sobre você, de que Ele deseja resgatar a história da sua vida, e de que Ele vai fazer tudo aquilo que disseram que não seria possível na sua vida, para que o nome dele seja exaltado. Você poderia ficar de pé? Eu sinto a direção do Espírito Santo de fazer um apelo hoje. Para mulheres que saíram da presença do Senhor, mas hoje estão voltando. Para mulheres que saíram da presença do Senhor por causa de circunstâncias de desespero. E hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer, volta. Volta para a terra prometida. Volta para o seu lugar. Volta para o centro da minha vontade. Porque eu vim te resgatar. Hoje é uma noite em que o Espírito Santo ministra ao meu coração. É uma noite de resgate. Se você estava perdida, eu quero orar com mulheres que estão perdidas, que estão sem nenhuma direção, que estão se sentindo abandonadas, esquecidas, que têm acreditado em mentiras do diabo. Hoje o Senhor te trouxe aqui para resgatar a história da sua vida. E eu sei que o Espírito Santo está ministrando ao coração dessas mulheres. E eu gostaria que você viesse aqui na frente. Talvez você precise de uma ajuda. Talvez o seu fardo esteja tão pesado em que você precise de ajuda. E nós estamos com as nossas intercessoras aqui. E pode buscar. E pode trazer. Porque hoje é uma noite de libertação. Hoje é uma noite em que as correntes estão sendo quebradas. As mentiras que foram contadas ao seu respeito, hoje estão sendo destruídas no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus.